Bom dia, pessoal! Hoje, antes de iniciarmos o turno, irei fazer um breve treinamento com vocês sobre boas práticas na manipulação dos alimentos. Vamos conversar um pouquinho sobre higiene pessoal, contaminação e cuidados para manipularmos alimentos, com o intuito de trabalharmos melhor e com mais segurança, já que o assunto são alimentos e saúde pública. Afinal, quem é o manipulador? Manipuladores são as pessoas que trabalham com alimentação, ou seja, quem produz, quem coleta, quem transporta, recebe, prepara e distribui o alimento. E além da higiene pessoal, o manipulador também precisa estar atento à sua saúde. É obrigatório que o manipulador de alimentos estar em dia com sua carteira de vacinação e de saúde. A higiene pessoal, sendo um procedimento de alta importância para evitarmos contaminações por perigos que são classificados como os físicos, que são fio de cabelo, pregos, pedras, tem os químicos, que são produtos de limpeza, aditivos alimentares tóxicos, e também temos os biológicos, que são bactérias, vírus e parasitas. Todos esses citados acima podem cair em alimentos, causando risco à saúde do consumidor. Vale frisar a obrigatoriedade em lavar as mãos quando chegar em algum local de trabalho, quando trocar de atividade, quando usar o sanitário e quando for tocar em objetos que podem contaminar os alimentos, pois na mão possuímos muita quantidade de bactérias e é o nosso dever mantê-las limpas para não causarmos contaminação em nenhum alimento. O ambiente de trabalho deve estar sempre limpo e organizado, então atenção a algumas orientações. Primeiro, não se deve comer, mascar chiclete, beber ou fumar e cuspir em áreas de produção e armazenamento. Segundo, não tomar nem guardar medicamentos na zona de produção. Terceiro, nunca guarde os produtos de limpeza junto com os alimentos. Não utilize também produtos de limpeza clandestinos. Os produtos de limpeza devem sempre ser regularizados. Não deixar a superfície bancada e os instrumentos de trabalho sujo. Devem ser devidamente lavados e deixados em uma solução clorada por 30 minutos. As tábuas de cortes devem ser lavadas e mergulhadas numa solução clorada. Não devemos também tocar os dedos no interior dos pratos, não limpar nem as mãos no uniforme ou no avental. Não podemos também mexer na cabeça, no nariz, na boca, nas orelhas durante a manipulação de alimentos. Não manipular dinheiro no local de produção. As caixas de gorduras e de esgoto devem ser localizadas fora da área de preparo e de armazenamento dos alimentos. Não podemos também provar alimentos com o dedo ou com a mão. Sempre que tiver que provar, utilizar uma colher descartável ou lavá-la em seguida. E no caso de uso de pano de prato, estes devem ser trocados diariamente e lavados com água sanitária. Manter sempre os lixos tampados e longe da cozinha. A contaminação cruzada pode acontecer também por meio da transferência de micro-organismos patogênicos entre alimentos, superfícies, utensílios, equipamentos ou pela própria pessoa que manipula o alimento. Então, temos meios eficazes de evitarmos esses perigos de contaminação, como não utilizar os mesmos utensílios, as mesmas facas, as mesmas tábuas de corte, e para manipular alimentos crus e cozidos, devemos separá-los. Em relação às lavagens de hortaliças, a atenção no caso da higiene dos alimentos se deve principalmente porque são ingeridos crus, como verduras, legumes e frutas, e será necessário sempre a eliminação de agentes patogênicos e parasitas. Por isso, devemos sempre seguir cuidado para a higienização correta, dos quais são: deve primeiro ter um local próprio para a desinfectação dos vegetais, lavagem deve ser criteriosa com água potável, folha por folha, legume por legume ou fruta por fruta, e retirar sempre as partes estragadas e a matéria orgânica para desinfectação. Fazer imersão utilizando produtos permitidos por 10 minutos e enxagar com água potável. Existem formas seguras e corretas de descongelar um alimento, nunca em temperatura ambiente, porque em temperatura ambiente facilita a multiplicação de micro-organismos que se adaptam melhor a essa temperatura, e pela grande quantidade de água que o alimento solta, também facilita a moradia de micro-organismos. Então, devemos realizar o descongelamento de outras formas, como em câmara ou geladeira a 4 graus ou em fornos de convecção ou micro-ondas.
Após o recebimento dos alimentos, eles devem ser armazenados em local adequado imediatamente, ou seja, despensa para alimentos não perecíveis, geladeira para alimentos perecíveis e freezer para alimentos congelados. Dentro da geladeira deve manter a temperatura entre 2 e 4 graus. Na prateleira superior deve ficar os alimentos prontos para consumo e os processados. Na prateleira intermediária deve ficar os alimentos pré-prontos. Na parte inferior deve ficar as carnes em processo de descongelamento e na parte inferior devem ficar as hortifrutícolas. No freezer, manter a temperatura entre -12 a -18 graus ou inferior. Organizar os alimentos por tipo e prazo de validade, respeitando o limite de capacidade do freezer para garantir um espaço para a circulação de ar frio e manter os alimentos congelados corretamente. A identificação também dos alimentos é muito importante. Assim que são retirados das suas embalagens originais, devem ser identificados com dados que permitem a sua identificação e rastreio. Alimentos abertos e mantidos na própria embalagem, a data de abertura da embalagem e o controle de validade após aberto. Esses alimentos devem ficar tampados até o momento da distribuição. Os utensílios devem ser utilizados individualmente, um para cada alimento. Vocês devem segurar o utensílio de modo que não toque no alimento. E por fim, a coleta de amostras deve ser realizada com o objetivo de esclarecimento de falhas que comprometam a qualidade e a segurança dos alimentos ofertados aos consumidores. Essas devem ser guardadas por 96 horas sob refrigeração até 4 graus Celsius ou sob congelamento a -18 graus. Essa coleta deve ser feita da seguinte forma: primeiramente, identificar o saco coletor, identificar o nome da preparação, a data, a hora e o nome do responsável. Segundo, tomar cuidado para abrir a embalagem de coleta sem tocá-la internamente e nem soprá-la. Terceiro, utilize o próprio utensílio do alimento, retirando o ar e fechando a embalagem. Coleta sempre 100 gramas. E por último, armazena conforme recomendação, colocando em uma caixa apropriada. Assim que realizar a coleta, descarte.